Olá pessoal, eu vou apresentar esse trabalho que foi aplicado num curso introdutório de computação e o método foi adotar muitas linguagens de programação. Tá bom? Eu sou Francisco Zampiroli, esses são os outros coautores, a gente é da UFABC. Então esse é o conteúdo, motivação, métodos, material didático no Colab, conversor, exemplo, documentação de livre acesso, correções automáticas, né, como que a gente fez as correções automáticas, experimentos, conclusões e trabalhos futuros. Motivação. Então, Knut, em 1984, ele criou esse paradigma que a ideia é criar documento misturando código e documentação, onde um programa pode ser considerado como uma peça literária mais endereçada para seres humanos do que para o computador. Então, seguindo essa filosofia, o Colab e o Jupyter mistura células de texto e código. Então, a gente produziu material didático, alterando, apenas incluindo na primeira linha de cada célula de texto ou de código a linguagem ou as linguagens que se refere àquela célula. Tá? Então a gente já usou material didático em 6 linguagens de programação. A gente criou um conversor, um pequeno arquivo em Python, umas 50 linhas no máximo, que converte essas células de texto em código, filtra para as linguagens e para produz em outros formatos também. A parte da correção automática foi através de um resultado do SBID do ano passado, envolvendo o MC-Test e um plugin VPL do Moodle. Então, a parte do método. Então, a gente criou vários arquivos Colab, inspirados num livro que a gente publicou em 2017. Nesse livro, a gente pegou 6 capítulos iniciais e para cada capítulo a gente produziu um notebook conceitual e alguns de prática. Nesses notebooks a gente mistura células de texto e código em diferentes linguagens, alterando apenas a primeira linha de cada célula para especificar qual a linguagem. E a gente produziu esse filtro que pega esses collabs aqui e geram outros collabs e também arquivos em outros formatos nessa pasta GEM. E a gente usa para o PDF esse arquivo de configuração da página inicial. Então aqui estão exemplos de células de código em Python, R, JavaScript, Java, C, C++. E aqui é só para ilustrar que a gente pode também rodar como linha de comando. No Colab você pode, a linguagem nativa é o Python, mas nessas outras linguagens aqui você pode instalar bibliotecas e rodar na própria célula. A sintaxe do conversor é essa, onde arquivo pode ser um arquivo ou todos os arquivos da pasta AL. O tipo, você especifica a linguagem ou composições de linguagens, ou AL, todas as linguagens, e o formato que você quer gerar. Essa é uma sintaxe possível do filtro. Então, essa pasta foi gerada de forma automática, GEM, com uma linguagem, notebooks em uma linguagem específica ou combinações de linguagens, vai até os 6. Então, para essa pasta de Python, você tem HTML, notebook, PDF para cada capítulo e também para todos os capítulos o PDF, notebook, HTML. Então, no próximo slide a gente vai destacar esse arquivo. Então, a gente configura aqui a primeira página e as próximas páginas de sumário e o conteúdo dos próximos capítulos. Então, esses collabs são de livre acesso. Você pode baixar do GitHub ou na página da editora do FABC.
essa estrutura de pastas, mas antes, para poder rodar no seu computador, você precisa instalar alguns programinhas, tá? Aqui você pode baixar direto do GitHub se instalar esse Git no seu computador. No final da apresentação, vou mostrar como usar esse comando aqui. A correção automática, como havia dito, a gente usou um resultado do SBIR do ano passado, enviando listas individuais por PDF ao e-mail do aluno, com questões parametrizadas, usando o MCTest. A parte da correção automática foi usando o plugin VPL do Moodle. Parte dos experimentos a gente aplicou esse método para um curso de introdução à computação, para 223 alunos matriculados em 5 turmas. São 12 semanas de aula, com 5 horas semanais. Um professor escolheu aulas assíncronas em 2 turmas e 3 professores aulas síncronas. No final do curso a gente mandou um questionário optativo, obtemos 23 respostas, com uma média de aprovação de 90% relacionados ao material didático e avaliativo em muitas linguagens de programação. Como trabalhos futuros, a gente precisa produzir mais vídeos para outras linguagens de programação, além do Python, a gente tem também de Java, e produzir material didático com nível de dificuldade mais compatível às avaliações, que foi uma reclamação dos alunos no questionário. Então, para a gente mostrar agora como é que a gente pode usar o nosso método, é muito simples, né? Copia essa linha, abre um terminal. Eu já instalei no meu computador todos os programas necessários, vou na pasta Google, copio aqui, então pronto, vou na pasta Filter, está aqui estrutura, eu posso alterar o PDF, por exemplo, aqui no final, adaptado pelo professor João Carlos. Só um exemplo para testar. Tá? Tem que diminuir aqui um pouco para poder caber. Vamos ver se funciona. E agora eu posso rodar. Então é Python 3, filter. Eu vou escolher só um capítulo, capítulo 1, parte 1, Python. Aqui ele gera só o notebook. Para eu gerar o LaTeX, para eu gerar HTML, escrevo HTML aqui. Aí ele gera só o arquivo aqui, além do notebook, né? Tem que atualizar o HTML. Também o LaTeX. Então ele gera aqui o LaTeX. Eu posso... Aqui ele vai demorar um pouquinho, né? Para gerar o TeX e converter para o PDF. Já gerou. Então eu posso abrir aqui, Open, na pasta Gen, né? Eu gerei só para PY, capítulo 1, parte 1 e o PDF. Então, PDF, então tá aqui, adaptado pelo professor João Carlos, o sumário, e aí então todo o conteúdo do capítulo 1. Eu posso abrir a pasta, o arquivo HTML também, né? Tá aqui o arquivo HTML, e para abrir o notebook, basta eu vir aqui na pasta do Drive, né? Vamos ver se a gente já atualizou, está acabando o tempo. Vou na pasta Filter, pasta Gen, aqui, e aí capítulo 1, notebook. Então tá aqui, tá acabando o tempo, estou
aberto aqui a dúvidas. Obrigado pela atenção de todos. Aqui está o notebook gerado de forma automática. Obrigado.